Olá, sou o professor Fabiano Coelho, juiz do trabalho. Sejam bem-vindos, bem-vindas à Semana do Recurso de Revista, um evento do Trabalho Notável, que é um projeto de ensino de prática trabalhista para os advogados, integrado por mim e pelo meu irmão, que é juiz também há 25 anos no TRT da 10ª Região, o professor Antônio Humberto. Durante esse evento, em 3 episódios, eu vou te mostrar que é possível elaborar o recurso de revista, com técnica e reais chances de produzir resultado para o seu cliente. Mesmo que seja um processo de rito sumaríssimo, está na fase de execução de sentença, discute horas extras, indenização por danos morais, não importa. Vou te ensinar um método que realmente funciona para elaborar o seu recurso de revista. Garanto que depois desses 3 episódios, a sua forma de elaborar o recurso de revista nunca mais será a mesma. E não faz diferença se você está começando agora ou tem muito tempo de advocacia. Ao longo dessa semana, eu vou te mostrar que o recurso de revista não é loteria. É técnica e você pode aprender. Não importa se você saiu da faculdade agora sem experiência nenhuma, ou se você ainda está 10, 20, 30 anos na advocacia e não teve a oportunidade de aprender até agora. Eu desenvolvi um método que tem permitido que dezenas de advogados, advogadas pelo país afora, consigam virar esse jogo do recurso de revista. Profissionais da advocacia que não têm medo mais de fazer o seu recurso de revista. São profissionais que, independentemente da complexidade do recurso a ser feito, têm condições técnicas de fazer o recurso de revista com chances reais de gerar o resultado para o seu cliente e não mais simplesmente recorrer por tabela ou apenas para dar uma satisfação para o cliente, é recorrer para ganhar. Mas você deve estar se questionando que isso é muito bom para ser verdade, que eu estou exagerando. Afinal, onde já se viu aprender o recurso de revista sem sofrimento, aprender com chances de vencer o processo no TST? Se um tempo atrás alguém me contasse isso, talvez eu não acharia que era verdade. No entanto, essa é a realidade que eu vejo na minha frente todas as semanas, de relatos de advogados que aprenderam realmente fazer o recurso de revista. Independentemente da condição de iniciantes na advocacia ou advogados já consagrados, que têm obtido resultado efetivo com essas minhas abordagens pelo país afora. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou advogada, moro em Belo Horizonte e decidi fazer o recurso de revista porque para mim era curioso até imaginar que um recurso de revista pudesse ser admitido sem um agravo de instrumento ou muito menos provido, né? Para mim está sendo maravilhoso, eu estou tendo uma outra visão de processo de trabalho. Eu já tenho 12 anos de experiência na advocacia trabalhista e para mim está sendo surpreendente. Eu estou me sentindo diferenciada já no mercado e já estou sentindo uma diferença enorme. Hoje eu pego um processo de trabalho, para mim chega uma audiência, chega um processo inicial para mim e eu já tenho outros olhos hoje para um processo de trabalho, para começar no processo de trabalho, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Fernandes, sou de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, aqui do TRT da 1ª Região. Acho que a maioria dos advogados tem muita dificuldade em fazer um recurso de revista ser recebido no TST. Realmente o professor pega você na mão para te ajudar a escrever um recurso de revista. Chega daqueles despachos do ministro, não receba o recurso de revista. Chega. Eu tô aqui, sou Nathalie, advogada aqui na cidade de São Paulo. São dicas assim valiosas para que sua peça fique, né, dentre, não vou dizer perfeita, porque acho que não existe, mas que possa preencher todos os requisitos para ser admitido o seu recurso de revista, porque realmente você vai descobrir que não é um bicho de 7 cabeças, mas que tem as suas nuances, e nuances essas que são fornecidas pelo professor Fabiano. Então, pessoal, vocês poderiam anotar aí nos comentários abaixo qual a dificuldade que vocês têm para fazer o seu recurso de revista. A minha experiência com os recursos nem sempre foi de tranquilidade, paixão e resultado. Eu já tive medo dos recursos. Eu me formei com 21 anos de idade
e 10 meses depois fui aprovado no concurso de juiz do trabalho. Toda prova que eu fazia no concurso, eu rezava antes, não podia cair a única matéria que sem experiência prática nenhuma eu não sabia, que era o recurso. E quanto mais eu rezava, caía a matéria de recurso na prova. E chegou lá na última etapa do concurso, que é uma prova oral, que o candidato tem que ir 24 horas antes lá no tribunal para sortear o ponto que será a arguição dele no dia seguinte. Lá eu fui, sorteei o ponto e mais uma vez caiu recurso. Foi um aperto danado na prova, mas eu passei e com 22 anos eu tomei posse no cargo de juiz do trabalho e prometi para mim mesmo que eu nunca mais passaria sufoco com essa matéria de recurso. A partir daí, todo o processo que passava pela minha mão, recurso que o advogado apresentava na vara do trabalho, eu tinha um cuidado, um zelo de olhar exatamente o que estava certo, o que estava errado, para despachar a admissibilidade. Depois que o processo voltava para a vara, já sem possibilidade de recurso nenhum, eu ia lá dar uma espiadinha para ver o que aconteceu no TRT ou mesmo no Tribunal Superior do Trabalho. Então, querendo aprender recurso, eu sempre ia nos livros, lia tudo o que aparecia, mas por melhor que fossem os livros, várias questões práticas eu não encontrava a resposta ali. Até que eu resolvi e chegou o dia que eu cansei de ficar pendurado em livros que não me traziam o resultado, a resposta que eu queria. E passei então a priorizar todo o meu trabalho, fazer consultas de jurisprudência. E assim, cada problema que eu tinha, lia, consultava a jurisprudência e ia guardando aqueles temas, aquelas decisões dos tribunais superiores em especial, que eu achava, sabendo então qual era a posição que realmente estava prevalecendo nos tribunais superiores, seja no TST, seja no STF. E com esses arquivos preciosos de jurisprudência, eu comecei a dar aulas em cursinhos, faculdade, pós-graduação e até em cursos de prática trabalhista para advogados. Chegou o ponto que vários colegas advogados, juízes, desembargadores começaram a me consultar sempre que tinham dificuldade com alguma pesquisa de jurisprudência, sabendo que eu tinha praticamente todo tipo de assunto já guardado nos meus arquivos. E em 2014 aconteceu algo incrível. Um dia, uma manhã, que eu estava fazendo as minhas audiências na Vara do Trabalho de Formosa. Era um contato de alguém ligando para mim do Tribunal Superior do Trabalho e sem saber o que eu fiz, achando até que eu podia ter feito algo de errado, eu fui lá. Chegando lá, o ministro Ives Gandra me convidou para atuar como juiz auxiliar da vice-presidência do tribunal, preparando minutas de despachos de admissibilidade e votos dos agravos incidentes sobre os recursos extraordinários apresentados naquela corte. Entre 2014 e 2016, eu analisei mais de 6.000 processos, sendo campeão de produtividade da vice-presidência naquele período. Foi uma experiência incrível porque a vice-presidência recebia processos para que nós analisássemos que já tinham passado por todas as possíveis fases no Tribunal Superior do Trabalho. E assim eu pude obter um conhecimento aprofundado de todos os recursos do tribunal e principalmente do recurso de revista. De 2016 a 2018, continuei o trabalho no Tribunal Superior do Trabalho, na presidência da Corte. Nesse período de quase 4 anos convocado no Tribunal Superior do Trabalho, eu pude masterizar o meu conhecimento acerca do recurso de revista, atuando no campo de batalha e aprendendo os principais pontos que ajudam, atrapalham ou até inviabilizam a tramitação, conhecimento ou provimento de um recurso de revista. No trabalho de orientação dos servidores do gabinete, que também analisavam recursos diversos no tribunal, eu tive a possibilidade, eu fui obrigado a descobrir meios de simplificar o ensinamento, as linhas argumentativas, de modo que os processos mais complexos parecessem até simples para que os servidores aprendessem e pudessem
analisar um determinado processo. Terminada a convocação, eu voltei para a vara do trabalho, onde continuei o hábito de ler jurisprudência, porque tornou-se praticamente um vício. Em 2019, a convite da presidência do TRT 18, eu disponibilizei um treinamento para os servidores daquele tribunal que analisa os recursos de revista. O assunto correu no tribunal e os advogados começaram a parar no corredor, pedindo: professor, você foi lá, ensinou os caras a trancar o recurso da gente, agora podia vir aqui ajudar também a gente a conseguir subir os nossos recursos. E nesses pedidos eu resolvi ensinar o recurso de revista para os advogados. E assim estive atendendo convites de vários escritórios em cursos in company e também turmas abertas para advogados em Brasília, Lusiânia, Porto Velho, São Paulo, Rio Verde e Goiânia. Nessas abordagens para os advogados, eu pude passar o que foi fruto da leitura de mais de 50 mil decisões do STF e do TST, para que eu pudesse passar os filtros mais seguros, mais eficientes para o advogado fazer o seu recurso de revista. Naturalmente, há outros meios de fazer o recurso de revista. Um meio, inclusive, é não se preocupar com nada, e a gente tem visto muito advogado assim. Advogado que sabe que não tem conhecimento nenhum, que não domina tecnicamente, faz o recurso de qualquer jeito e depois dá satisfação para o seu cliente, dizendo que a culpa é da Justiça do Trabalho, porque ele fez, como sempre, tudo certinho, mas o tribunal, seja o TRT, seja o TST, não aceitou o seu recurso porque é assim mesmo, porque existe uma orientação para barrar os recursos, para não deixar os recursos chegarem no TST e quando chegam também não é dado provimento. Mas tem também aqueles advogados que querem fazer a coisa certa. Advogados que mergulham na leitura de diversos livros, vão gastar uma boa soma de dinheiro e se tiverem tempo para ler todos os livros que adquirem, vão ver no final que obtiveram muito conhecimento, mas não foi o suficiente para fazer frente às demandas práticas do recurso de revista. Esse advogado pode se socorrer de outros colegas que saibam fazer o recurso de revista, mas aqui vai ter um problema, porque as estatísticas indicam que a cada 10 advogados que fazem recurso de revista, apenas um realmente domina a matéria. E símbolo disso é que no TST, 10,4% mais ou menos dos processos lá naquela corte é que são recursos de revista. Mais de 80% são agravos de instrumento no recurso de revista. Daí é possível aferir que vai ser muita sorte o advogado ter um amigo que sabe fazer bem o recurso de revista e tem tempo e está disposto a ensinar. Há um caminho que pode resultar em êxito, mas é um caminho muito penoso e demorado, que é o caminho da tentativa, erro e acerto. Eu vou fazendo, num recurso eu perco por alguma coisa, tento mexer naquilo e vamos ver se naquele próximo recurso eu passo daquele obstáculo e dá certo, aparece outro obstáculo. Isso com algum tempo pode ser que dê certo, mas vai sacrificar a pretensão, o recurso do cliente e aí não parece uma saída muito razoável. E é por isso que nós do Trabalho Notável, nessa semana do recurso de revista, queremos te ajudar a virar esse jogo, para você aprender a forma correta de fazer o seu recurso de revista, e é o que nós vamos mostrar a partir de agora. Então bora lá, gente, anota aí nos comentários o que vocês estão achando da aula, o que vocês estão esperando até o final da nossa semana. E para acompanhar a nossa abordagem sobre o recurso de revista, eu sugiro que você pegue aí agora papel e caneta para anotar tudo o que eu vou falar aqui, um verdadeiro mapinha do tesouro do recurso de revista. Inicialmente, eu preciso lembrar que existem temas centrais para o advogado no recurso de revista. Assim, sem contar que deve prestar atenção nas hipóteses de cabimento, no prazo legal, na necessidade de preparo, na exigência que tem a procuração, o advogado precisa observar algumas súmulas
e temas sobre o recurso de revista. Ele tem que lembrar que não cabe recurso de revista para reexame de fatos e provas. Isso está lá na súmula 126 e é um dos temas que a gente vai abordar nessa nossa semana do recurso de revista. Ele deve observar se a matéria está pré-questionada, se observou lá a súmula 297 do TST, que a matéria, para ser examinada pelo TST, ela tem que ter sido objeto de pronúncia por parte do Tribunal Regional do Trabalho. Do contrário, o advogado apresenta os embargos de declaração sob pena de preclusão, conforme consta da súmula 184 do TST. O pré-questionamento é um dos temas que a gente vai aprofundar nessa nossa semana. Um outro tema que também está na semana é a necessidade que o advogado deva transcrever os trechos que consubstanciam esse pré-questionamento, cumprindo a exigência do inciso 1º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. Se for por violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal, deve necessariamente indicar qual é o dispositivo violado. Não basta declinar o tema. Se é uma questão de princípio da legalidade, o advogado vai indicar que está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Não basta dizer que está na Constituição, não basta dizer que está no artigo 5º da Constituição. Eu tenho que apontar o artigo e o inciso ou parágrafo, se for o caso. Agora, se for por divergência jurisprudencial, o advogado vai ter que observar alguns aspectos, que essa divergência ela tem que ser atual, de acordo com a súmula 333 do TST. Não adianta eu encontrar um acórdão paradigma que expresse uma tese que já está superada pelo TST. Esse acórdão paradigma ele tem que ser específico, ele tem que ser exatamente com a mesma premissa fática do caso que eu estou querendo impugnar o acórdão. A especificidade da divergência está prevista lá na súmula 296 do TST. E além disso, quanto aos aspectos formais de juntada do acórdão, de transcrição de trechos, de indicação dos dados mínimos, da decisão paradigma, que seria o tribunal que julgou, o órgão, o número do processo, a fonte de publicação e a própria data da publicação, tudo isso será encontrado lá na súmula 337 do TST. Mas nessa semana do recurso de revista aqui do Trabalho Notável, nós vamos focar no reexame de fatos e provas, no pré-questionamento, na transcrição do trecho que consubstancia o pré-questionamento, na fundamentação do recurso e na importância dos embargos de declaração. E nessa aula de hoje eu vou falar para vocês um ponto fundamental para a realização de um bom recurso de revista, que é a atenta leitura do acórdão regional. Ao ler o acórdão regional, o advogado deve primeiro identificar quais foram os tópicos que o seu cliente foi sucumbente. Então ele foi sucumbente no adicional de insalubridade e nos honorários advocatícios. Então eu vou isolar, vou separar esses tópicos, porque são sobre estes que eu tenho interesse de recorrer, já que eu sou sucumbente. Então, definido que esses são os meus pontos de interesse, eu farei uma leitura mais atenta ainda desses dois tópicos. Nessa leitura atenta, eu preciso identificar os fundamentos jurídicos e as premissas fáticas. Por que eu preciso identificar esses dois elementos componentes do acórdão? Primeiro porque, como a gente vai treinar com vocês aqui ao longo dessa semana, nós precisamos identificar as premissas fáticas e os fundamentos jurídicos, porque esses são os trechos que necessariamente o advogado deve transcrever no seu recurso, na sua peça de recurso, para cumprir a exigência do inciso 1º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. No segundo episódio da Semana do Recurso de Revista, nós vamos trabalhar essa matéria com vocês. Como é que eu separo, como é que eu transcrevo no meu recurso de revista esse trecho que consubstancia o pré-questionamento. Ademais, eu preciso imaginar quais serão os tópicos do meu futuro recurso de revista. Qual é o fundamento do meu recurso de revista?
Que fato eu vou utilizar para ancorar a minha tese jurídica do recurso de revista do meu cliente? Então eu preciso, olha só o processo de leitura que a gente constrói com vocês. Eu vou separar os capítulos do acórdão regional que eu perdi, que meu cliente foi sucumbente. Dentro desse capítulo, desses capítulos, eu vou isolar cada fundamento jurídico, cada premissa fática, cada conclusão que o tribunal chega acerca dos fatos, e eu vou aqui do lado, eu vou anotar quais são os pontos que eu vou levar para o TST. Então, qual é a minha tese jurídica? Eu vou listando aqui, vou escrevendo. E qual é o fato, qual é a premissa que eu preciso para ancorar essa tese jurídica? E aí eu vou fazer o seguinte confronto. Que fato eu vou usar? Aqui eu preciso lembrar vocês que pela súmula 126 do TST, não cabe no recurso de revista reexame de fatos e provas. Nessa linha, eu preciso me perguntar, o fato que eu preciso está no acórdão regional? Porque se está, está tudo certo. Eu vou transcrever esse fato lá, junto com o trecho que demonstra o pré-questionamento da matéria, e está tudo certo. Agora, se o fato não está afirmado pelo regional, eu preciso ainda passar por uma série de perguntas. E se o tribunal negou que o fato esteja provado? Calma, não precisa desesperar ainda. Não é porque a súmula 126 diz que o Tribunal Superior do Trabalho não pode reexaminar fatos e provas no recurso de revista que necessariamente você perdeu o processo, que você não tem como entrar com recurso de revista em favor do seu cliente. Algumas manhas que a gente passa para o pessoal dentro dos estudos que a gente fez, e aqui eu vou passar algumas questões envolvendo a súmula 126. Primeiro, é preciso verificar se o TRT analisou as provas produzidas ou ele simplesmente disse que não tinha prova, que ele estava julgando com base no ônus, na distribuição do ônus da prova. Então, nessa circunstância, se foi questão de distribuição do ônus da prova, vocês podem tentar reverter a decisão no TST, caso a distribuição do ônus da prova tenha sido mal feita pelo regional. Vocês vão constar o artigo 818, inciso 1º da CLT, que trata do fato constitutivo, que é o ônus de prova do autor, ou inciso 2, que trata do ônus de prova da reclamada, que é o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito. É a mesma coisa que está lá no artigo 373 do CPC. Então, vocês podem discutir a conclusão acerca do fato se o tribunal distribuiu mal o ônus da prova. Agora, se o TRT disse, olha, teve a prova, a testemunha provou, o laudo pericial comprovou, aí realmente não tem jeito. O reexame de fatos e provas é impossível no TST. A única coisa que vocês podem fazer ainda é que, se compreenderem que existe um elemento de prova muito relevante, muito importante, e ele foi omitido pelo TRT, vocês podem, então, opor embargos declaratórios. Os embargos de declaração vão servir justamente para o TRT acertar algum ponto de prova que não foi analisado corretamente, né? Então, imagina que o TRT, em flagrante erro, disse que não tem cartão de ponto e os cartões de ponto estão lá nos autos. Disse que o cartão de ponto não tem anotação de hora extra e tem registro de hora extra lá no cartão de ponto. Essa questão vocês não podem levar para o ministro do TST, porque ele não vai olhar a prova documental, ele não vai analisar os depoimentos das partes de testemunhas, porque ele não pode reexaminar os fatos e as provas de acordo com a súmula 126. Então, necessariamente, vocês produzirão os embargos de declaração nessa circunstância. Outro ponto que você tem que se perguntar: o tribunal transcreveu a prova no próprio acórdão? Porque se o tribunal fizer a transcrição do laudo pericial, dos depoimentos das partes, dos depoimentos das testemunhas, de um conteúdo de um documento, como, por exemplo, uma cláusula de negociação coletiva, se constar a transcrição no acórdão regional, vocês poderão pedir que o ministro do TST
promova o exame daquele elemento probatório que consta lá no acórdão, para verificar que a prova teria sido mal analisada pelo TRT, de acordo com os elementos probatórios que constam do próprio acórdão. Eu não posso pedir, por causa da súmula 126, repito, eu não posso pedir que o ministro vá lá na prova dos autos, vá lá na ata de audiência, vai no laudo pericial, vá lá na prova documental para averiguar o que aconteceu ou não aconteceu. Eu tenho visto, muitos advogados têm dado print em documentos e bota no recurso de revista. Não façam isso. Se fizer isso, vocês estão caindo na súmula 126, porque vocês não só estão pedindo para o ministro ir lá no caderno processual analisar as provas, como estão fazendo pior. Estão printando, estão botando a prova no próprio recurso de revista. Em casos assim, pode até acontecer de você ter plena razão de desconsiderado aquele documento, a tua tese seja viável no tribunal e acabar que a decisão seja por súmula 126. Porque se o advogado transcreveu ali o documento é porque, na ótica do recorrente, sem a análise daquele documento é impossível conferir o provimento ao recurso de revista. E assim, a matéria esbarraria na súmula 126 do TST. Então, quanto aos fatos que vocês vão listar, que vocês precisam para opor o recurso de revista, se algum fato tiver sido objeto de omissão ou alguma prova, como eu disse, uma prova contundente foi desconsiderada pelo TRT, necessariamente vocês terão que opor os embargos de declaração para que o tribunal explicite aquela matéria. Se não houver a interposição dos embargos de declaração, haverá preclusão, aquela matéria está enterrada no processo. Agora, se entrar com ED e o TRT se recusar a examinar aquele ponto de prova, haverá então a possibilidade no seu recurso de revista de abrir um tópico de negativa de prestação jurisdicional, fundamentado no artigo 93.9 da Constituição, e nessa preliminar vocês vão indicar, olha, houve omissão em relação ao ponto X, essa omissão é relevante porque eu precisava do esclarecimento desse fato por tal aspecto da minha tese recursal, e pode-se ver aqui que o tribunal se recusou, mesmo sendo provocado, a manifestar sobre o tema. Então o advogado vem, transcreve o trecho do ED, só o trecho, não é o ED inteiro, o trecho em que ele tratou dessa omissão, e transcreve o trecho do acórdão que julgou o ED, também tratando dessa omissão, que é um requisito imprescindível, anotem aí, do inciso 4º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. E eu sempre oriento que vocês aleguem na negativa de prestação jurisdicional, acostumem no modelo de vocês a alegar sempre o artigo 93.9 da Constituição. Por quê? Porque quando for um processo de rito sumaríssimo, eu só posso arguir a negativa de prestação jurisdicional por uma regra constitucional, que é o 93.9. No processo de execução de sentença, a mesma coisa. Então, embora lá na súmula 459, anotem aí, a súmula 459 do TST, ela admite que o advogado invoque na negativa de prestação jurisdicional o artigo 489 do CPC, o 832 da CLT ou o artigo 93.9 da Constituição. Mas a partir de hoje, vocês vão fazer o compromisso comigo aqui, que só vão arguir o 93.9. Esqueçam as outras regras, porque o 93.9 é a única dessas três regras que vale para qualquer tipo de recurso, seja no rito ordinário, sumaríssimo ou na fase de execução de sentença. E por fim, eu vou precisar verificar se a matéria está pré-questionada, que seria atender ao que está previsto na súmula 297 do TST. O recurso de revista exige que a matéria abordada esteja pré-questionada, que seja objeto de manifestação explícita pelo Tribunal Regional do Trabalho. Só não vai ser exigido pré-questionamento se o recurso não era meu, o recurso ordinário, o agravo de petição não era meu, porque nesse caso
a violação ao direito que eu quero defender no TST, a violação ocorreu na própria decisão recorrida, no acórdão recorrido. Agora, se é uma questão que eu trouxe no meu agravo de petição ou no meu recurso ordinário, se o TRT não se manifestou sobre a tese, eu preciso entrar com embargos de declaração. Os embargos de declaração serão imprescindíveis porque de duas uma. Ou o tribunal analisa e supre a omissão no exame daquela tese, ou se ele mantiver a omissão, a matéria estará fictamente pré-questionada de acordo com a súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, várias vezes os advogados têm dúvida quando o tribunal abordou a matéria, mas ele não declinou o dispositivo. Por exemplo, vou dar uma dica aqui para vocês. Eu estou discutindo o grupo econômico na fase de execução de sentença. Eu sou advogado da empresa, que foi declarada grupo econômico, mas ela discorda dessa condição de grupo econômico. Para o recurso de revista, eu só posso arguir matéria constitucional. A maioria das turmas do TST tem admitido recurso de revista em relação à caracterização do grupo econômico com base no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, princípio da legalidade. Se o TRT analisou mal no agravo de petição o enquadramento do grupo econômico de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da CLT, vai dar violação à legalidade segundo o entendimento majoritário do TST. Então, se o TRT no agravo de petição abordou o princípio da legalidade, isso é o que basta, porque a legalidade está no 5º 2 da Constituição. Não precisa do advogado entrar com embargo de declaração só para exigir que o tribunal explicite que aquela abordagem de legalidade trata do inciso 2 do artigo 5º. É claro que a gente sabe que, na maioria das vezes, o advogado acaba entrando com ED. Avisa o cliente que tem risco de multa, mas o advogado não quer correr o risco de uma situação não ser considerada depois pré-questionada, né? Anota aí nos comentários quem entra com esse tipo de ED. Um ED para garantir que eu aviso o meu cliente para, se tiver problema, ele não falar, poxa, mas você tomou multa, eu vou ter que pagar uma multa. Você avisa antes que é uma questão de proteção do interesse recursal, mas entra com ED, né, mesmo diante do risco de multa. Então, o que é importante é que a matéria esteja pré-questionada. Então, vejam que com a leitura que eu sugiro aqui para vocês fazerem do acórdão regional, vocês já estão com meio caminho andado para montar o recurso de revista de vocês. Então, vamos terminando por aqui esse nosso primeiro episódio, convidando vocês para participarem lá do nosso Telegram, que está aí nos comentários. O endereço é o canal Semana do Recurso de Revista, e lá tem vários materiais em PDF esperando vocês, inclusive o material que a gente vai trabalhar no segundo episódio de quarta-feira está já disponível lá no grupo de Telegram, que é, antecipando aqui, um pequeno recurso de revista que nós vamos montar ao vivo aqui com vocês. Então, comentem aí embaixo quem estará aqui quarta-feira, se vocês gostaram da aula, se tem alguma abordagem que vocês tiveram dificuldade, qual é o problema maior para vocês para fazer um recurso de revista eficiente. Até a próxima, pessoal!